Em escritos inéditos pouco mais se encontra acerca da história de Celeborn e Galadriel, a não ser um manuscrito muito tosco de 4 páginas, intitulado a Elessar. Está na primeira etapa de composição, mas traz algumas correções a lápis, não há outras versões. Com algumas emendas editoriais muito ligeiras, o seu teor é o seguinte: havia em Gondolin um joalheiro chamado Enerdil, o maior desse ofício entre os Noldor após a morte de Fëanor. Enerdil amava todas as coisas verdes que cresciam, e sua maior alegria era ver a luz do sol através das folhas das árvores. Veio-lhe ao coração a ideia de fazer uma joia dentro da qual a luz límpida do sol estivesse aprisionada, mas a joia deveria ser verde como as folhas. E fez esse objeto, e até mesmo os Noldor se maravilhavam com ele. Pois disse que aqueles que olhavam através dessa pedra viam coisas que haviam murchado ou queimado novamente sãs, ou tais como eram na graça de sua juventude. E que as mãos de quem a segurasse levavam a cura dos ferimentos a todos que tocassem. Essa gema Enerdil deu a Edril, filha do rei, e ela a usava sobre o peito, e assim foi salva do incêndio de Gondolin. E, antes de zarpar, Idril disse a seu filho, Earendil: a Elessar deixo contigo, pois há feridas atrozes na Terra-média que tu talvez hajas de curar. Mas não has de entregá-la a ninguém mais. E de fato no porto do Sirion havia muitos ferimentos a curar, tanto de homens como de elfos, e de animais que lá se refugiavam do horror do norte. E, enquanto Earendil lá morou, eles foram curados e prosperaram, e todas as coisas por um tempo estiveram verdes e belas. Mas, quando Earendil começou suas grandes viagens pelo mar, usava a Elessar sobre o peito, pois entre todas as suas buscas sempre este pensamento estava diante dele, que talvez pudesse reencontrar Idril, e sua primeira lembrança da Terra-média era a pedra verde no colo de Idril. Quando ela cantava sobre seu berço enquanto Gondolin ainda estava em flor. Assim aconteceu que Elessar se foi, quando Earendil não mais retornou à Terra-média. Em eras posteriores houve novamente uma Elessar, e a respeito dela contam-se 2 histórias, embora somente aqueles sábios que agora se foram pudessem dizer qual é a verdadeira. Pois alguns dizem que a segunda era de fato apenas a primeira que retornou, pela graça dos Valar, e que Olórin, que na Terra-média era conhecido como Mithrandir, a trouxe consigo do oeste. E certa feita Olórin veio ter com Galadriel, que então habitava sob as árvores de Verdemata, a Grande, e tiveram uma longa conversa. Pois os anos de seu exílio começavam a pesar sobre a senhora dos Noldor, e ela ansiava por notícias de sua gente pela sua abençoada terra natal. Relutava, porém, em abandonar a Terra-média. Esta frase foi alterada para a seguinte redação: mas ainda não tinha permissão de abandonar a Terra-média. E, quando Olórin lhe contou muitas novas, ela suspirou e declarou: aflijo-me na Terra-média, pois as folhas caem e as flores murcham, e meu coração sente saudades das árvores e da relva que não morrem. Queria tê-las em meu lar. Então Olórin perguntou: gostarias então de ter Elessar? E Galadriel perguntou: onde está agora a pedra de Earendil? E já se foi Enerdil, que a fez. E Olórin respondeu: quem sabe? Certamente, arriscou Galadriel, passaram além do mar, como quase todas as demais coisas belas. E então a Terra-média terá de minguar e perecer para sempre? Esse é seu destino, falou Olórin. No entanto, por algum tempo isso poderia ser corrigido. Caso Elessar retornasse. Por algum tempo, até que cheguem os dias dos homens. Caso, e, no entanto, como poderia ser isso? Perguntou Galadriel. Pois certamente os Valar agora estão afastados, a Terra-média, longe de seu pensamento, e todos que se agarram a ela estão debaixo de uma sombra. Não é assim, explicou Olórin. Os olhos dos Valar não se toldaram, nem seus corações estão endurecidos. Como testemunho do que digo, contempla isto. E segurou diante dela Elessar, e ela a contemplou com assombro. E Olórin disse: isto eu te trago de Yavanna.
Usa-a como puder, e por algum tempo há de transformar a região onde habitas no lugar mais belo da Terra-média. Mas não é para ser de tua propriedade. Hás de passá-la adiante quando chegar a hora. Pois antes que tu fiques exausto e finalmente abandones a Terra-média, virá alguém que deverá recebê-la, e seu nome há de ser o da pedra, há de ser chamado Elessar. O nome há de ser o da pedra, há de ser chamado Elessar. O outro conto diz o seguinte, que há muito tempo, antes que Sauron iludisse os artífices de Eregion, Galadriel lá chegou e disse a Celebrimbor, o principal artífice élfico, aflige-me na Terra-média, pois as folhas caem, e murcham as flores que amei. De forma que a região onde habito está plena de uma tristeza que nenhuma primavera pode aplacar. Como pode ser de outra maneira para os Eldar, se agarram à Terra-média? Perguntou Celebrimbor. Então agora queres passar para além do mar? Não, respondeu ela. Angrod foi-se, e Aegnor foi-se, e Felagund não mais existe. Dos filhos de Finarfin, eu sou a última. 20, mas meu coração ainda tem orgulho. Que mal fez a casa dourada de Finarfin para que eu tenha de pedir o perdão dos Valar, ou de me contentar com uma ilha no mar, eu, cuja terra natal foi Aman, a abençoada? Aqui sou mais poderosa. Do que gostarias então? Perguntou Celebrimbor. Gostaria de ter ao meu redor árvores e relva que não morressem, aqui na terra que é minha, respondeu ela. O que foi feito do engenho dos Eldar? E Celebrimbor questionou, onde está agora a pedra de Erendil? E Enerdil, que a fez, foi-se. Passaram para além do mar, falou Galadriel. Com quase todas as demais coisas belas. Mas a Terra-média então terá de minguar e perecer para sempre? Esse é seu destino, segundo julgo, ponderou Celebrimbor. Mas tu sabes que te amo, apesar de teres te voltado para Celebor das árvores, e por esse amor farei o que puder, caso teu pesar possa ser mitigado por minha arte. Mas não disse a Galadriel que ele mesmo viera de Gondolin muito tempo atrás e que fora amigo de Enerdil, embora seu amigo superasse na maioria das atividades. No entanto, se Enerdil não tivesse existido, então Celebrimbor teria tido maior renome. Meditou, portanto, e iniciou um trabalho longo e delicado, e assim fez para Galadriel a maior de suas obras, a única exceção dos Três Anéis. E disse que a gema verde que fez era mais sutil e mais límpida que a de Enerdil, mas ainda assim sua luz tinha menor poder. Pois, enquanto a de Enerdil era iluminada pelo sol em sua juventude, já se haviam passado muitos anos quando Celebrimbor começou seu trabalho. E em nenhum lugar da Terra-média a luz era tão clara como havia sido, pois, apesar de Morgoth ter sido expulso para o vazio e não poder entrar novamente, sua sombra longínqua pairava sobre ela. Ainda assim era radiante Elessar de Celebrimbor, e ele a montou em um grande broche de prata, à semelhança de uma águia que se erguia com asas estendidas. Com o uso de Elessar, todas as coisas tornavam-se belas em torno de Galadriel, até a sombra chegar à floresta. Porém mais tarde, quando Nenya, o principal dos três, lhe foi enviado por Celebrimbor, Galadriel, conforme pensava, não mais precisava dela, e a deu à sua filha Celebrian. Foi assim que ela chegou a Aron e Aragorn, que foi chamado Elessar. Ao final está escrito, a Elessar foi feita em Gondolin por Celebrimbor, e assim chegou a Idril e assim a Earendil. Mas essa desapareceu. Já a segunda Elessar foi também feita por Celebrimbor em Eregion, a pedido da senhora Galadriel, a quem ele amava. E não estava sujeita ao pois fora feita antes que Sauron se reerguesse. Essa narrativa acompanha acerca de Galadriel e Celeborn em certas características, e provavelmente foi escrita mais ou menos na mesma época, ou um pouco antes. Aqui Celebrimbor é de novo um joalheiro de Gondolin, e não um dos Fëanorianos, ver página 317, e menciona-se que Galadriel não queria abandonar a Terra-média, ver página 315, embora o texto depois tenha sido emendado, tendo sido introduzido o conceito da interdição,
e em um ponto mais adiante na narrativa ela fala do perdão dos Valar. Energil não aparece em nenhum outro escrito, e as palavras finais do texto mostram que Celebrimbor deveria tomar seu lugar como fabricante da Elessar em Gondolin. Do amor de Celebrimbor por Galadriel não há vestígio em nenhuma outra parte. Em Acerca de Galadriel e Celeborn há a sugestão de que ele teria vindo para Eregion com eles, páginas 316 e 317, mas nesse texto, como em O Silmarillion, Galadriel encontrou Celeborn em Doria, e é difícil compreender as palavras de Celebrimbor apesar de ter este voltado para Celeborn das Árvores. Também é obscura a referência ao fato de Galadriel habitar sob as árvores de Verdemata, a Grande. Poder-se interpretar isso como um emprego lato, do qual não há evidências em nenhuma outra parte da expressão, de modo que incluísse a floresta de Lórien, do outro lado do Anduin. Mas a sombra chegar à floresta sem dúvida refere-se ao surgimento de Sauron em Dólar Guldur, que no apêndice A3 de O Senhor dos Anéis é chamado de A Sombra na Floresta. Isso pode sugerir que o poder de Galadriel em certa época se estendia até a parte meridional de Verdemata, a Grande, e pode-se encontrar sustentação para isso em Acerca de Galadriel e Celeborn, página 319, onde se diz que o reino de Lórien, se estendia às florestas de ambos os lados do grande rio, incluindo a região onde mais tarde foi Dólar Guldur. É possível também que o mesmo conceito esteja na base da afirmativa no apêndice B de O Senhor dos Anéis, na nota que encabeça o conto dos anos da Segunda Era, tal como constava da primeira edição. Muitos dos Sindar passaram para o leste e estabeleceram reinos nas florestas distantes. Os principais destes eram Tranduil, no norte de Verdemata, a Grande, e Celeborn no sul da floresta. Na edição revisada, essa observação sobre Celeborn foi omitida, e em seu lugar aparece uma referência ao fato de ele morar em Lindon, citada anteriormente, página 320. Por último, pode-se observar que o poder curativo que aqui se atribui a Elessar nos portos do Sirion é, em O Silmarillion, página 328, atribuído a Silmaril.